estamos fechando essa série de mensagens que nos ajudam a melhor conhecer o nosso Pai Celestial. E hoje o nosso tema trata desse fato presente na Escritura, de Gênesis até Apocalipse, que o nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas, Ele não faz distinção de pessoas, Ele é imparcial. E essa é uma bênção muito grande, como nós veremos nessa meditação de hoje. O missionário Egerton Young, ele foi um missionário que serviu no Canadá. E lá ele trabalhou com a tribo indígena conhecida como Saulteaux. E durante anos trabalhando ali, ministrando o Evangelho, o chefe daquela tribo se converteu. E depois da sua conversão, o chefe da tribo perguntou para o missionário o seguinte: eu entendi que Deus é o Pai daqueles que creem em Jesus. E você crê em Jesus, não é? E o missionário disse: sim, eu creio em Jesus. O homem disse: então Deus é o seu Pai. Ele falou: sim. Então o chefe da tribo mais uma vez replicou: eu também creio em Jesus. E isso significa então que Deus também é o meu Pai. E nós somos irmãos. É isso? E o missionário disse: é exatamente isso. Deus é o nosso Pai, você é meu irmão. E quando ele disse isso, aquela tribo explodiu de alegria, com gritos, com aplausos. Mas o chefe da tribo não tinha terminado. E ele continuou, disse: mas se eu sou seu irmão, se Deus é nosso Pai, por que você demorou tanto para vir até aqui visitar esse seu irmão da floresta e trazer a boa nova do Evangelho? E o missionário nunca esqueceu as palavras desse chefe da tribo Saulteaux. Deus não faz acepção de pessoas. O Evangelho é a mensagem que deve ser oferecido a todos. O nosso Pai Celestial, Ele é imparcial, o que significa que a oferta da boa nova, que a oferta do Evangelho é uma oferta universal. Eu gosto do que disse o teólogo alemão Karl Barth. Ele disse assim: a universalidade do pecado exige a universalidade da salvação. Deus deseja salvar todos os seres humanos, porque todos são igualmente pecadores. O que é salvação? Parou para pensar nisso? Nós falamos e usamos essa linguagem, a salvação. O que é a salvação? Uma definição breve de salvação. Salvação é esse ato de Deus para resgatar a humanidade da ruína do pecado, do cárcere do pecado, do seu poder, concedendo a sua graça maravilhosa, dando-nos nova vida. Essa nova vida faz diferença agora e nos garante ainda uma eternidade gloriosa. Tudo isso está dentro dessa palavrinha salvação. Quando nós dizemos fomos salvos por Deus, nós estamos desfrutando de todos esses benefícios, porque salvar é socorrer, é a mesma palavra. Deus nos socorre nas nossas dores, Deus nos socorre nos nossos pecados, Deus nos socorre nas nossas misérias. E no texto que nós vamos meditar hoje, que se encontra em Romanos capítulo 10, versículos de 9 a 13, há 3 lições muito importantes para a nossa vida, sobre essa verdade de que Deus é imparcial e Ele nos oferece essa salvação maravilhosa. Se você está com a sua Bíblia, eu vou ler na Nova Versão Internacional, a tradução NVI, Romanos capítulo 10, versículos de 9 a 13. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura: todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos que invocam o seu nome.
porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que texto maravilhoso esse. O apóstolo Paulo, ele escreveu a carta aos Romanos por volta do ano 57. Provavelmente ele estava na cidade de Corinto quando escreveu. E o que motivou Paulo a escrever essa carta tão importante? Uma das razões é que a igreja de Roma era uma igreja que tinha sido fundada provavelmente por pessoas que estiveram no Pentecostes. Lembram do Pentecostes em Atos capítulo 2? O texto nos diz que naquela festividade em Jerusalém, tinha pessoas de todos os lugares, e eles viram o fenômeno glossolálico, ou seja, as pessoas falando em idiomas que eles podiam reconhecer, e acabaram ouvindo a pregação de Pedro, e naquele dia milhares de pessoas se converteram, e retornaram às suas terras, e dentre esses grupos, um grupo retornou para Roma, ao que tudo indica foi isso que aconteceu, e implantou ali uma igreja. Essa igreja em Roma era uma igreja, vamos chamar mestiça, uma igreja híbrida, porque ela era composta de judeus convertidos e de não judeus convertidos, chamados na Bíblia de gentios. Diferente da igreja em Jerusalém, que era majoritária, esmagadoramente composta por judeus. Mas em Roma não era assim. Seria como hoje, apenas para efeito de ilustração, você imaginar uma igreja dividida entre, de um lado, São Paulinos e do outro lado, corintianos, ou de um lado, corintianos e do outro lado, palmeirenses. Todos convertidos, mas cada um com uma tribo cultural diferente. Eram judeus e gentios. Agora vejam, eles não se odiavam, mas eles também não se amavam. Eles se toleravam, porque eles tinham diferenças muito grandes. Veja você, o judeu tinha dias sagrados de festividade, dietas alimentares diferentes, e o gentio, todo dia era dia, não tinha nenhuma dieta alimentar, comia qualquer coisa. Como um amigo meu chinês disse, se alguma coisa se mexe, pode comer. Era assim que o gentio vivia, mas não o judeu. Então imagine os desafios dessas pessoas viverem numa mesma comunidade de fé, com opiniões tão divergentes a respeito de tantas coisas. E o apóstolo Paulo sabia que uma igreja, quando não está harmonicamente unida no mesmo propósito, aliás, não só a igreja, qualquer instituição que exista, uma família, um trabalho, uma empresa, se há divisões é muito difícil que se prospere. Então o apóstolo Paulo, que era um missionário ardoroso, ele precisava que a igreja de Roma o enviasse como missionário para a Espanha, mas ele sabia, esse negócio não vai dar certo se esse povo não se unir. E assim, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve essa carta, para ajudar aquelas pessoas que não se odiavam, mas também não se amavam, a encontrar um caminho de união. E como ele faz isso? Ele vai explicando na sua carta duas doutrinas extremamente importantes, e por isso o livro aos Romanos é considerado um compêndio teológico, o mais importante que nós temos até na Bíblia. Depois dos evangelhos, que é a história de Jesus, o livro de Romanos é a aplicação das doutrinas do que Jesus conquistou. Duas doutrinas estão presentes aí. A primeira delas chama-se amartiologia, que significa a doutrina do pecado. E a outra é soterologia, que não é a doutrina de ficar solteiro, é a doutrina da salvação. Essas duas doutrinas estão presentes nos 16 capítulos desse livro. E Paulo começa demonstrando o seguinte: todos pecaram. Todo ser humano é pecador. E ele mostra isso, que os judeus são pecadores, os moralistas são pecadores, os gentios são pecadores, os sábios são pecadores, os brutos são pecadores, todos pecaram e carecem da glória de Deus. É uma citação de Paulo na carta aos Romanos. E nessa construção de argumentação de pecado, de desespero e de miséria, nós chegamos neste texto, em que o apóstolo Paulo vai nos apresentar que Deus não faz acepção de todos esses tipos de pecadores existentes. A graça de Deus é suficiente para trazer salvação. O livro é dividido em 3 partes.
a revelação da justiça de Deus, capítulo 1 até o capítulo 8, a manifestação da justiça de Deus, do capítulo 9 ao 11, e do capítulo 12 ao 16, a aplicação prática da justiça de Deus no dia a dia. Nós estamos na seção do meio, a manifestação da justiça de Deus. Vamos ver então a primeira lição que nós temos nesse texto. A salvação é tão acessível quanto um grito de socorro. Já precisou pedir socorro alguma vez? Gritar por socorro alguma vez? Quão difícil é gritar por socorro? Eu, quando era ainda um adolescente, ali por 13, 14 anos de idade, eu e o meu amigo Fábio, nós fomos fazer uma trilha na Serra de Bertioga. 2 adolescentes, desacompanhados de qualquer adulto, sem supervisão dos pais, e ainda uma viagem clandestina. Os pais nem sabiam que nós estávamos lá. Aqueles eram dias, nos anos 80, em que Sylvester Stallone era famoso por ser o Rambo. Lembram disso? E a única coisa que eu tinha era um jaleco camuflado, uma mochila com alguns pães, sem nada dentro, uma fita na cabeça e o sentimento de que era o Rambo. Era o Rambo mais fino que podia existir no planeta. E nós fomos. E em poucas horas nós estávamos completamente perdidos. E ali nós continuamos caminhando sem saber como sairíamos de lá. Eu me lembro que já era quase o fim do dia, nós estávamos sobre uma pedra e o rio, a minha ideia era, vamos acompanhar o rio até chegar no mar. Em teoria era fácil, na prática era muito difícil fazer isso. E quando nós já estávamos desesperados, perdidos, sentados em cima de uma pedra, vendo a corredeira passar, do outro lado do rio, nós vimos um grupo de jovens vestidos com roupas, equipamentos. E o que você grita nessa hora? Socorro! Socorro! E foi esse grito desesperado de socorro desses 2 adolescentes que nos garantiu sair de lá. Tem mais detalhes nessa história, mas vou deixar para um outro dia. A salvação de Deus é tão acessível quanto um grito de socorro. Veja como o apóstolo Paulo diz isso: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Ele diz: se você apenas gritar, se você clamar, se você concordar com o que Deus disse, se você confessar que Jesus é Senhor, você será salvo. Esse é um grito de socorro. A palavra Senhor aqui utilizada, ela é muito interessante, é Kyrios no Novo Testamento grego, e ela é uma palavra interessante porque, primeiro, que na cultura greco-romana, você utilizava essa palavra Kyrios para falar de deuses, e você lembra, eles tinham centenas, talvez milhares de deuses, tinham deuses para tudo, mas também o imperador romano usava esse título, ele era o Kyrios, ele era o Senhor, ele era considerado uma divindade. Mas há um outro aspecto interessante. A versão do Antigo Testamento da Bíblia hebraica, que foi traduzida para o grego, traduz o nome de Deus Yahvé ou Jeová, Senhor, por Kyrios. O que o texto nos diz é: se você olhar para Jesus e crer no seu coração, ou seja, todos os seus sentimentos, toda a sua inclinação interior, considera Jesus singular, exclusivo, Senhor, e essa crença que está dentro do seu coração, está aqui, entesourada aqui dentro, e ela se traduz verbalmente nesse grito de socorro. Em outras palavras, se Ele é Senhor, o Senhor, não há outro Salvador, não há outra salvação, não há outra alternativa. Não é o imperador romano, não é o Estado que nos salva, não são os políticos que nos salvam, não são as forças deste mundo ou do outro que nos salvam. Há um único Salvador e Senhor, Jesus. E Ele é tão acessível,
quanto um grito de socorro. Socorro! Eu creio. E Ele vem ao nosso encontro. Quando eu era menino ainda, eu tive um sonho estranho para um garoto, não sei porque eu sonhei isso. Eu sonhei que eu estava cercado por vampiros, e todos esses vampiros vinham me caçando, e então no meu sonho, eu olhava para o céu e gritava por socorro a Jesus. E é um sonho de criança. Jesus vinha remando um barco do céu e me socorria. É apenas um sonho de criança, mas é uma realidade bíblica, que a salvação de Deus é tão acessível quanto um grito de socorro. Você não precisa ficar silenciado. E lembre-se, a salvação não aponta apenas para o futuro eterno. A salvação é o socorro agora. Agora há pouco consideramos a definição de salvação, e o que nós vimos? A salvação é que Deus vem ao encontro da humanidade, nos resgata dos nossos pecados, nos livrando do poder do pecado, nos dando nova vida e vida para o futuro glorioso. Mas começa agora. Agora. Qual é a área da sua vida que você precisa do socorro do Senhor? Talvez alguns precisam ter certeza quanto à eternidade, mas outros estão desesperados por outras razões, pressionados, vivendo uma sinuca de bico contínua, e aqui o coração está entalado. A salvação de Deus está tão próxima quanto um grito de socorro. Me socorra, Senhor Jesus, e Ele nos socorrerá. Segundo, nós podemos ver no texto que a salvação é tão segura quanto a grandeza de Deus. Olha o que diz Paulo. Versículo 11, como diz a Escritura, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. A Almeida Atualizada traduz esse mesmo texto por não será confundido, ali está. A ideia remonta ao texto de Isaías, porque é uma citação de Isaías, lá no Antigo Testamento, Isaías 28:16. Quando Deus já estava anunciando que salvaria os não-judeus. E ele diz assim, e quem confiar não será confundido. Essa palavra pode ser traduzida por uma confusão vergonhosa. Quando eu pastorei pela primeira vez aqui na cidade de Suzano, e claro que eu não vou dizer o nome da igreja, que seria uma indelicadeza da minha parte, nós tínhamos várias cadeirinhas de madeira. E alguém tinha doado aquelas cadeiras, mas elas não estavam em boas condições. E num dos nossos cultos dominicais veio um visitante, e naquela época nós pedíamos para o visitante ficar em pé. O visitante ficava em pé, cantávamos uma música, visitante, seja bem-vindo, né? E aí a pessoa levantou, e quando sentou, a cadeira espatifou para todo lado. Foi a primeira vez que aquela pessoa visitou a igreja, e até onde eu consigo me lembrar, a última. Porque aquela cadeira não era segura. Era uma cadeira duvidosa. Era uma cadeira que trouxe vergonha para o visitante. Se Jesus fosse uma cadeira, ou se a salvação fosse uma cadeira, é uma cadeira que não é duvidosa, é segura. Pode sentar, pode confiar. Não ficará envergonhado aquele que invoca o Senhor. Ele não será confundido, ele não terá dúvidas, ele não terá insegurança alguma, porque todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. A salvação que o Senhor nos oferece, ela é tão segura quanto a grandeza de Deus. Jesus disse assim no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. Ouça bem, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Isso é segurança. Essa é a salvação que Deus nos dá quando clamamos por socorro. É uma salvação que é segura, tão segura quanto a grandeza
de Deus. Um missionário americano chamado Russell Shedd, já falecido, está com Jesus. Um dia ele foi questionado: missionário Shedd, a nossa salvação é segura, ou a salvação de alguém é segura? Ele disse: a salvação depende de quem é o Salvador. O seu Salvador é Jesus. Quando você clama a Jesus, você pode ter total e plena segurança. Eu li recentemente sobre esse bombeiro, lá em Nova York. A filha dele, adolescente, estava nadando e começou a se afogar. Ele é um bombeiro, ele está habituado a socorrer pessoas. E o que ele fez, não teve dúvida. Quando ele viu a filha dele se afogando, ele se lançou no mar. Mas ele se afogou. Ele morreu. A filha ainda foi resgatada, mas o pai morreu tentando salvar a filha. Essa não é a única história de bombeiros ou de guarda-vidas que morreram tentando salvar alguém. Jesus fez o contrário. Jesus morreu para efetivamente nos salvar. Em outras palavras, Jesus não tenta salvar, Jesus salva. Jesus salva. E o que nós precisamos fazer é colocar nossa segurança, nossa fé e a nossa confiança nele. O que quer que você esteja vivendo, coloque a sua confiança no Senhor, que não tenta salvar, Ele efetivamente nos salva. E terceira e última lição desse texto: a salvação é tão imparcial quanto a variedade de pessoas que existem. Cultura, economia, raça, etnia, não faz diferença para o Salvador. Ele salva todos. Você se lembra do ladrão na cruz? Ele clamou por socorro na cruz, foi a única coisa que ele fez. Nenhuma obra meritória, nenhuma virtude a oferecer. Ele pediu socorro na cruz. Lembra-te de mim. E foi salvo. Mas o mesmo Jesus que salvou o ladrão da cruz, ele salvou também um radical religioso, fundamentalista, chamado Saulo de Tarso. O mesmo Jesus que salvou o ladrão e salvou Saulo de Tarso, é o Jesus que salvou um homem possuído por demônios, conhecido anonimamente como o endemoniado de Gadara. E esse mesmo Jesus que salvou o endemoniado de Gadara, salvou uma mulher empreendedora chamada Lídia. Não importa qual é a nossa origem, não importa a nossa capacidade intelectual, quanto dinheiro temos ou não temos na nossa conta bancária, não importa de onde nós viemos, qual é a nossa história, a salvação de Cristo é oferecida a todos nós, generosa e universalmente. O que quer que você esteja vivendo, nunca pense: não, a salvação não é para mim, Deus não vai me responder nessa aflição que eu estou vivendo, ou Deus não me dará a salvação eterna, ou Deus não me dará a força necessária para esse momento de desafio que eu estou vivendo. Não se engane, a salvação de Deus é para todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que dá o seu grito de socorro, e quem nele crê jamais será envergonhado. Eu me lembro quando eu estive numa reunião, e era uma reunião com representantes de vários países. 16 países estavam representados ali. E nós fomos todos convidados a cantar uma canção, um hineto que as crianças costumam cantar, mas cada um de nós cantou na sua língua materna. E foi lindo. Era uma canção tão simples. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. E os americanos cantavam: God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. E cada um cantando, os italianos, os espanhóis, que esse eu treinei o nome dele, o James Kanaganaya Gam, do Sri Lanka, cantando Deus é tão bom na língua mãe. Porque a salvação de Deus é uma salvação generosa, imparcial, que nos alcança a todos.
Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Salvador. O que quer que você sonhe, ou qualquer ansiedade que você tenha, qualquer insegurança, ofereça a Ele o seu grito de socorro, e Ele dará a você a maravilhosa salvação. Sebastian Bach, ele é conhecido por composições maravilhosas, como você sabe, e uma dessas composições é a cantata 147 de Johann Sebastian Bach. Dizem que quando ele estava compondo as suas músicas, ele ficava tão compenetrado, tão envolvido, que ele esquecia até de comer. E foi o caso dessa canção, que é Jesus, a alegria dos homens. Porque a maior alegria que nós podemos ter é o relacionamento que temos com Jesus. A maior satisfação que podemos ter é termos Jesus como nosso Salvador. A maior segurança que nós podemos ter é saber que Ele é a quem nos salva, e nos salva efetivamente. Então desentalhe o grito da garganta, clame a Ele por socorro. Se você já conhece Jesus como seu Salvador, e você sabe que você tem a vida eterna, ótimo. Mas você não precisa viver agora também miserável, com as suas dores e com as suas angústias. Você pode clamar a Ele. Numa tradução livre, Jesus, a alegria dos homens, diz assim: Jesus, a alegria dos homens, desejo dos corações, doçura de todas as almas, alegria dos mundos. Nada pode ser comparado a Ti, no céu ou na terra. É fiel mesmo na morte, nossa vida e nosso bem-estar. Ele é o consolo e a vida, a esperança, a força, o apoio. Portanto, nós confiamos inteiramente nele e ficamos alegres por causa da sua graça. É aí, queridos, que nós encontramos a nossa verdadeira alegria, no Jesus, o nosso Salvador. Eu convido vocês a colocarem em pé, nós vamos fazer uma oração nesse momento.